Olá, turminha linda do quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam animados e hoje eu sei que estão, né? Daqui a pouco o Brasil vai jogar, então tá todo mundo aí em polvorosa, animado, aquele clima de Copa e vocês estão marcando um golaço porque estão aqui conosco aprendendo um pouquinho mais. Estão percebendo que a voz da professora não está como de costume, a garganta está um pouquinho cansada, mas estamos aqui para mais um dia de muito aprendizado. E para me ajudar, tem um time aqui, né? Porque sozinho a gente não consegue nada. E para complementar esse time, está comigo hoje a professora Kedma Santos, que veio aqui torcer junto com a gente, trazer aquelas energias boas. Bem-vinda, professora, bom dia. E aí, professora Abigail, tudo certo? Tá com a vozinha um pouquinho comprometida, né? Mas tem problema não. Os alunos estão por aqui, tenho certeza que estão acompanhando a aula e eu vou ficar por aqui, acompanhando as mensagens dele e, claro, acompanhando você na sua aula também. Maravilha. E para fechar o time que está aqui, né, no estúdio, tendo a nossa querida Ingrid, olha ela aqui, ó, nossa intérprete de Libras, animada não, viu? Se amostra para fazer aqui esse trabalho lindo e importante, que é levar essa aula a um número ainda maior de estudantes. O tema da aula de hoje, que é conto de aventura, é um tipo de conto que nós nunca trabalhamos aqui. Então, mesmo que você já conheça o que é conto, a estrutura do conto, hoje é um tipo de conto bastante diferente e eu te convido a assistir a nossa aula, comentar tanto no chat como também no YouTube, porque eu sei que tem gente que agora está na escola assistindo aula e só vai nos assistir mais tarde, depois do jogo. Então, comenta lá também, eu tenho acompanhado vários comentários, o pessoal acompanhando as aulas pelo YouTube e isso é muito maravilhoso. Então vamos ver esse tema hoje que é conto de aventura. Você aí sabe o que é um conto de aventura? Será que você já leu um conto de aventura e nem sabia que era um conto de aventura? Como o próprio nome sugere, a narrativa de aventura conta a história de um personagem valente que se dispõe a vivenciar grandes desafios. Olha, eu tenho para mim que esse é um dos tipos de conto que vocês mais se identificam. Essa idade, né, que vocês estão é aquela idade das descobertas, das aventuras, e isso mesmo. Então, essa é a principal característica, né, do conto de aventura. O aventureiro é muitas vezes chamado de herói por tentar escapar de perigos, explorar ou fazer novas descobertas. Inclusive, o conto que a gente vai ler hoje, não é um caso, é um livro que tem muitas aventuras. Vamos ler apenas uma, porque o tempo não dá, porque realmente, assim, o livro é muito grande, são muitas aventuras e eu sei que vocês irão amar. O elemento mais importante desse gênero textual, que é o conto de aventura, é a ação. Por isso que eu disse que eu acredito que esse tipo de conto é o que está mais presente na realidade de vocês, não é? Então, tem muita ação, ou seja, é o que acontece e como as personagens agem no decorrer da história. Então, quase todos vocês que estão me assistindo, não posso dizer que todos, né, porque sempre existem as exceções, mas eu acho que a grande maioria gosta muito de filmes de ação, não é? Até os contos de fadas mais modernos, as recontagens, os recontos, são gravados em filmes de animação, em desenho animado, tem essa característica, não é? Acabou aquela questão de coisa calma, pacata, vocês são a geração, não é, da ação, da aventura. Então eu acredito que vocês vão se identificar bastante com esse livro que nós vamos ler. Está aparecendo aí na sua tela. São as aventuras de Gulliver. Eu acredito que até a professora Kedma, no nosso tempo de criança, professora, que não faz tanto tempo assim, passou até, tinha filmes. Pelo meu tamanho não, né? Não sei se a senhora, filmes, tinham desenhos animados com as aventuras de Gulliver, não é? É bastante Sim, conhecida. bastante, muito. Vocês encontram na árvore de livros, tá? Essa árvore é maravilhosa, não é? Vocês têm acesso a quase todos os livros que a gente trabalha aqui. Mas também eu trouxe hoje o livro em, como é que eu posso dizer?
passou a Físico, palavra né? Impresso. impresso, a palavra agora fugiu. Tá vendo o time aqui, uma joga a bola para outra, Aqui é o maravilhoso, bate-bola constante. não é? Então, essa versão aqui, ó, quem escreveu foi Jonathan Swift. Não sei se é o autor original, tá? Vou ficar devendo essa informação para vocês. Já essa aqui, As Viagens de Gulliver, vocês encontram com certeza na biblioteca da escola de vocês, tá? Quem proporcionou esse livro aqui para a gente, os professores têm, foi a própria prefeitura, então se chegou para os professores, na biblioteca de vocês também tem. E essa versão aqui é muito interessante, porque quem escreveu foi nada mais, nada menos que Clarice Lispector. Então, vale muito a pena você conferir tanto a versão da árvore, que é a versão digital, como a versão impressa. Eu não sei vocês, a professora, mas eu gosto de um livro impresso, viu? Folhear, o marcar. Também. Né? Às vezes, dependendo do tipo de livro, um lapisinho para fazer anotações. Eu prefiro então, também, professora. A tela ajuda, mas se eu fosse ter que escolher, eu gosto bastante da versão, até o cheirinho das folhas, não é? É muito bacana. Eu mas prefiro também. Vamos começar a leitura. É uma leitura um pouquinho extensa, mas vai dar tudo certo. E vamos fazendo o seguinte, é um conto de aventura. Esse livro, tanto quanto esse, tem muitas histórias. Eu vou ler apenas uma. Vai usando a imaginação, vai pensando como que seria os fatos ocorridos aí, tá joia? Vamos lá, que vocês já conhecem, é a plataforma da Árvore de Livros, onde está aí, ó, sinalizado pela setinha, é o nome Outros. Quando você clicar, vai aparecer essa tela aqui, ó, Árvore de Livros, e você vai acessar. Vamos começar, porque o tempo não espera. A Guerra dos Muito Pequenos. Meu pai possuía uma pequena propriedade no norte da Inglaterra, mas não era um homem rico. Aos 14 anos, portanto, interrompi meus estudos e tornei-me aprendiz de um famoso cirurgião de Londres, Sr. James Bates. Nas horas vagas, eu estudava navegação e matemática, pois sempre quis sair pelo mundo vivendo aventuras. Depois de alguns anos, fui convidado para ser cirurgião a bordo do Antílope, que zarpou com destino aos mares do sul, em 4 de maio de 1699. A princípio, tudo ocorreu bem. Perto das Índias Orientais, entretanto, fomos surpreendidos por uma violenta tempestade. Nosso navio espatifou-se de encontro a rochedos e, até onde sei, fui o único sobrevivente do naufrágio. Fiquei à deriva por quase uma semana, agarrado aos destroços. Finalmente, para minha sorte, enxerguei terra e nadei para lá. Cheguei à praia à noite e desmaiei exausto. Acho que nunca dormi tão profundamente. Quando finalmente despertei e tentei levantar-me, que surpresa! Percebi que meus braços, minhas pernas, meu tronco e até meus cabelos estavam presos por uma infinidade de fios atados a estacas fincadas no solo, que me imobilizavam. Logo senti que coisas pequenas andavam sobre mim. Pensei que fossem formigas, mas dei conta de que escutava ruídos, quase um zumbido, que pelo som só podiam ser vozes. Finalmente, e com grande esforço, voltei a cabeça. Forcei meus olhos e pude vê-los. Eram tão pequenos que seriam necessários 3 deles para dar a altura de um dedo meu. Tirando isso, pareciam seres humanos. Vestiam roupas um tanto diferentes da que eu estava acostumado e não podia compreender a língua que falavam, mas percebi que estavam tão espantados comigo quanto eu com eles. Havia soltado a mão esquerda e causado uma enorme confusão entre eles. Meus captores sentiam-se ameaçados. Uma chuva de flechas foi despejada sobre o meu rosto, enquanto um batalhão deles avançou, atingindo-me com suas lanças na altura das costelas. Aquelas espetadas me incomodaram um bocado. Ali estavam em torno de mim alguns milhares de liliputianos, que era o nome desse povo, como mais tarde vim a aprender. Se todos me atacassem, poderiam acabar comigo. Além do mais, eu estava enfraquecido.
Não comia nem bebia desde o naufrágio. Resolvi me aquietar, levando apenas a mão à boca, tentando fazê-los entender que tinha fome. Diversas escadas foram assentadas nas laterais do meu corpo. Por elas subiram quase 100 de homens, transportando cestas com pedaços de carne. Atiravam o conteúdo das cestas na minha boca. 2 ou 3 de cada vez, e desciam para ir buscar mais. E vieram também barris de um vinho delicioso, que foram erguidos por guindastes. Levaram mais ou menos 1 hora para me alimentar. Havia entre eles um grupo vestido mais ricamente. Eram aqueles que davam as ordens. Notei que alguns argumentavam com raiva, apontando para mim, o que me preocupou. Outros tentavam convencê-los de alguma coisa. Sei apenas que, ao fim dessa conversa toda, os liliputianos puseram-se a construir uma plataforma sobre rodas. Pelo tamanho colossal em relação a eles, entendi que serviria para me transportar. Tal era a quantidade de indivíduos empenhados no trabalho, que em poucas horas a plataforma ficou pronta. Então, um dos membros do grupo no comando foi erguido num palanque, à altura do meu rosto, através de sinais de um discurso, do qual eu compreendi o tom de ameaça. Avisou que os fios que me atavam ao solo seriam cortados. Tudo o que eu devia fazer era deitar-me na plataforma. Se tentasse qualquer outro movimento, o exército liliputiano, e apontou para as centenas de soldados armados que tinham na mira os seus arcos, naquele momento me liquidaria. Obedeci às instruções. A plataforma foi atrelada a uma infinidade de animais, bois de cargas e cavalos. Alguns membros do tal grupo mostravam-se bastante descontentes, sacudiam a cabeça e resmungavam entre si, sempre com raiva. No momento, eu nada podia fazer, a não ser me sujeitar à viagem. A distância era curta, mas os liliputianos demoraram um dia inteiro para arrastar-me a bordo da plataforma. Na manhã seguinte, fui despertado pelo alvoroço em torno de mim. Ergui um pouco a cabeça e, para o meu espanto, num vale abaixo estava a cidade em que moravam, Liliput. Não havia jeito de fazer a plataforma passar pelos portões da amurada. Vários artesãos foram convocados para fabricar as correntes e cadeados com que me prenderam a uma torre na entrada. Só então o rei de Liliput veio me conhecer. O rei era bastante jovem. Ao descer da carruagem, os nobres da corte, o grupo que vinha comandando os liliputianos, se inclinaram reverentemente, mas a seguir um autêntico bate-boca, que esteve prestes a chegar à troca de agressões físicas, se estabeleceu em torno de Sua Majestade. Entendi imediatamente que se dava ali a mesma discussão sobre o meu destino e que os nobres esperavam que o rei decidisse alguma coisa. Mas Sua Majestade deixou seus nobres brigarem à vontade entre si. Olhava-me maravilhado, até que, a um sinal seu, a discussão cessou e todos baixaram a cabeça obedientemente. Mais tarde, quando já dominava a língua dos liliputianos, fui descobrir que minha vida acabara de ser poupada pelo rei. Enquanto alguns queriam me preservar com um objetivo que fui descobrir meses depois, os outros argumentavam que eu era grande demais, forte demais e não poderia ser controlado. Diziam que eu seria uma ameaça à segurança do reino e que, além disso, manter-me significaria gastar todas as reservas de alimento disponíveis e que breve acabaria passando fome por minha causa. Estão gostando do 5º ano da leitura, mas eu vou deixar vocês com um gostinho de quero mais. Vocês viram que o nosso querido Gulliver, deixa eu voltar aqui,
olha com a situação dele, amarrado por seres minúsculos. Como será que ele vai escapar dessa situação? Eu não vou terminar a história para vocês, não. Acharam que eu saber como termina? Professora. Não, não vou, não. Eu vou até adiantar aqui, não é porque pelas imagens vocês são tão inteligentes que vão descobrir como será que ele vai sair de Lilliput. Será que ele sai? Será que ele vai se soltar ou alguém vai soltar ele? Fica a dica. Tá quase no final, tá? Eu li 70%. Vamos para frações, eu li 3/4, professora. Ficou faltando aí um quarto. Gostou? Tá atenta, Estamos atentos hein? à matemática. Sim. Vocês vão ler o final depois, tá certo? Interessante. Eu vou dar só um spoilerzinho. Ele vai sair. Só não sei se ele vai escapar sozinho ou se alguém vai ajudá-lo. Mas quando ele vai parar agora em outro lugar, e vai ser o contrário. A próxima aventura dele, ele vai para um lugar que é minúsculo e as pessoas são gigantes. Eu falei para vocês que o conto de aventura era bacana. E para finalizar a aula, perceberam que ele que está contando a história é um narrador personagem. Ele diz, eu viajei, eu fui preso, eu comi, eu tive medo. Então ele usou muito o pronome eu. Então você que acompanha as aulas todos os dias já identificou o tipo de narrador aí, que é um narrador personagem. Em relação ao tempo, no início do texto, falou até o ano que a história aconteceu. E o espaço vai mudar de acordo com cada aventura que o Gulliver vai viver. Creio que vocês gostaram. Se vocês gostaram, vocês vão escolher a parte que você mais gostou e vai fazer uma ilustração bem bacana, tá certo? Bom demais estar com vocês, mas o nosso dia está apenas começando. Está chegando por aí mais um golaço da EMAD, que é a aula, eu ia dizer prova, olha, a prova não, a aula de matemática. Professora Kedma vai fazer o seguinte, ela vai convidar você e já vai finalizar a aula, combinado? É isso aí. Gostaram da história? Eu só não gostei mais porque eu queria saber o final também. Mas que bom que vocês tenham acesso à Árvore de Livros, né? A aula de língua portuguesa terminou, mas a de matemática vem aí. Levanta, dá uma esticada, toma uma água, que daqui a pouco eu tô lá tentando fazer mais um gol aqui no Educa Recife. Pode concluir, fiquem bem. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.